Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de agroecologia. Aqui quem está falando com vocês é o professor Tiago, muito feliz de ter a presença de vocês neste momento, nesta manhã, e vocês estão percebendo que nós estamos trabalhando com vocês uma aula gravada, né? Ela está gravada em formato de live. Neste exato momento nós estamos participando de uma reunião, por isso que nós não estamos aqui fazendo aula ao vivo com vocês, mas nós preparamos essa aula de antemão justamente para termos essa base para vocês poderem trabalhar hoje, mas eu estou à disposição de vocês, tá? Não é porque a aula é gravada que eu não estarei à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo pelo estúdio, que são os nossos canais oficiais, né? Pelo e-mail também, ou podem entrar em contato pelo WhatsApp. A gente vai trocando informações, vai trocando figurinhas para a gente poder desenvolver aqui a aula de vocês a contento, tá? Lembrando que se trata da aula de agroecologia. E para hoje nós temos uma atividade bem especial, bem interessante, que é a resolução da prova. Nós vamos apresentar para vocês algumas das informações da prova. Se vocês quiserem, eu recomendo que vocês acessem a prova de vocês no computador de vocês. Vocês devem ter essa prova salva para poderem acompanhar conosco quais foram os acertos, comemorar esses acertos e também analisar quais foram os pontos a melhorar, onde que vocês poderiam ter incrementado mais as respostas de vocês, tá certo? E também, a segunda etapa dessa aula, nós vamos dar continuidade às temáticas que nós estávamos discutindo na nossa disciplina, já adentrando a uma temática nova, que é a temática de certificação de produtos orgânicos, dentro do contexto da agroecologia, tá certo? Lembrando algo muito importante. Durante a aula, entrem no estúdio e se comuniquem conosco. Coloquem lá um bom dia, olá professor, qualquer coisa, porque nós estamos contabilizando as presenças de vocês durante a aula. A resolução do fórum pode ficar para depois, vocês permanecem tendo 24 horas para solucionar o fórum. O fórum começou agora às 8 horas da manhã, ele vai até às 7h59 de amanhã, quinta-feira, dia 14, né? No entanto, é importante que vocês entrem no fórum para a gente ter uma ideia de quantos estão nos assistindo nesse momento e quantos estão participando da nossa aula, tá bom? Muito bem, isto posto, vamos agora para a nossa aula, vamos agora para a nossa prova, hein? Acompanhem conosco, na janela agora está aparecendo para vocês a nossa prova de agroecologia, ela que foi aplicada para vocês ali no dia 29/4, já faz um tempinho, né? Alguns dias. E nós fizemos a correção de todos os itens, já postamos a nota ali no estúdio, ou melhor, no ambiente online, né, no aluno online. A nota não se altera, mas se alguém quiser um feedback mais particularizado, vocês podem entrar em contato comigo, que daí eu vou explicando também, questão a questão, onde vocês acertaram, onde vocês poderiam melhorar, tá? Isso se vocês quiserem, logicamente. Vamos lá então apresentar a vocês os conteúdos da nossa avaliação. Começando aqui por meio da questão 1, e vamos nos posicionar aqui de modo que a minha imagem não atrapalhe a questão do enunciado, do jeito que vocês estão vendo aqui por meio deste quadro que se encontra aqui no canto superior da tela. Vamos lá. Questão número 1, valendo 0,25. A produção de soja orgânica tem ganho destaque em mercados selecionados. Livre de agrotóxicos e de outros insumos químicos sintéticos, tal produção tem se estabelecido como um novo patamar tecnológico possível de ser alcançado pelos produtores em um mundo onde a qualidade do produto suplanta a mera análise de produtividade. Neste interim, qual a característica necessária para que um produto, dentre os quais a soja, possa ser considerado como orgânico? Analise as afirmações a seguir como verdadeiras ou falsas, tá? Vamos lá. Item 1. Basta que não haja aplicação de agrotóxicos para que um produto seja considerado como orgânico. Negativo. Não é só o fato de deixarmos de aplicar agrotóxico que o produto pode ser chamado de orgânico. Aliás, isso é um grande engano. Para que o produto seja considerado como orgânico, ele precisa obedecer às instruções normativas do Ministério da Agricultura e precisa ser um produto certificado, ok? A 1, portanto, é falsa. A 2 agora. Além da não aplicação dos agrotóxicos, para que um produto seja considerado como orgânico, também é proibida a aplicação de insumos químicos sintéticos em sua produção. Será? Não, pessoal, é falso.
Até porque nós temos alguns produtos fisiológicos que podem ser aplicados, eles são considerados como insumos químicos. Da maneira como a afirmação se encontra, ela está incompleta, por isso que nós consideramos a afirmação como falsa, porque ela está generalizando. Todos os insumos químicos sintéticos não podem ser utilizados na agricultura orgânica. Item 3. Além das características de não haver agrotóxicos e outros insumos químicos sintéticos envolvidos no processo produtivo, há necessidade de se cumprir requisitos que estão dispostos em normativas do Ministério da Agricultura e ainda de certificadoras, as quais acreditam o produto, dando-lhe a certificação de produto orgânico, característica essencial deste tipo de produto. Ok, isto sim é verdadeiro, portanto a afirmação 3 é verdadeira. Até o momento, nós estamos indo bem, né? Falso, falso, verdadeiro. Vamos para o item 4. O item 4 agora vocês estão enxergando, né? A característica necessária para que um produto seja considerado como orgânico é ser cultivado em meio agroflorestal. Pode ser, mas não é uma exclusividade, tá? A gente pode cultivar um produto orgânico em um ambiente de horta, em um ambiente de uma lavoura permanente, uma lavoura de soja, por exemplo, ela pode ser orgânica, então o item 4 é falso. E o item 5? A característica necessária para que um produto seja considerado como orgânico é não ter envolvido em seu processo produtivo somente o uso dos agrotóxicos. Os demais insumos químicos são liberados. Negativo. São os insumos liberados por instruções normativas. Com base nisso, pessoal, podemos então afirmar que dentre as opções que nós temos aqui falso, falso, verdadeiro, falso e falso. Letra C de Cássia Eller, tá bom? Grande cantora do rock brasileiro. Vamos à frente. Questão número 2 agora. A agricultura orgânica, vamos só baixar um pouquinho aqui mais. Opa, desculpem, acho que foi muito agora. Ali, isto, para caber a questão inteira na tela. Vamos lá então. Não, ainda cobriu com a minha imagem. Vamos colocar só o enunciado, depois eu coloco as afirmações, tá? As alternativas. Vamos lá. A agricultura orgânica é um modelo produtivo que prioriza a produção de alimentos e de matérias-primas, isentas de componentes químicos sintéticos, a exemplo dos agrotóxicos e dos fertilizantes químicos. Ao mesmo tempo em que a agricultura orgânica obedece ao novo paradigma de agricultura sustentável, percebe-se que o seu modelo produtivo vai de encontro às expectativas dos consumidores que buscam produtos mais saudáveis e oriundos das cadeias produtivas mais responsáveis. Considerando a descrição do enunciado e a lógica produtiva da agricultura orgânica, assinale a alternativa que apresenta o único insumo que tem uso permitido nessa modalidade de agricultura. O nível dessa questão, pessoal, foi fácil, sabe por quê? Nós temos o herbicida, é um produto químico sintético proibido na agricultura orgânica. O inseticida, também. O fungicida, também. O fertilizante NPK, também. Ele não é um sida da vida, né? Ele não mata. Mas pelo fato de termos ali produtos sintéticos, principalmente o nitrogênio, ele nas formulações NPK ele é oriundo de derivados do petróleo, então ele também não se encaixa na agricultura orgânica. Porém, o composto orgânico ele se encaixa. Olha só que interessante. Então, de todas as alternativas possíveis, a letra E é a única que caberia neste processo. Portanto, letra E de Engenheiros do Havaí para a questão número 2, ok? Questão número 3, objetiva também. Vamos colocar aqui mais baixinho para vocês poderem enxergar o enunciado. A agroecologia se utiliza demasiadamente dos saberes tradicionais para criar suas próprias tecnologias de cultivo e controle dos desequilíbrios ambientais de seus sistemas produtivos. Uma simples observação de uma horta agroecológica, ou mesmo orgânica, nos permite evidenciar o uso de certas substâncias, como caldas de alho, calda de pimenta, calda de fumo, calda de citronela, e até mesmo o arranjo das plantas é bastante diferente. Não percebemos, por exemplo, longos canteiros em monocultura. Até nós falamos isso em uma das aulas, lembram? Quando nós falamos em alelopatia, no módulo de ecologia. Pelo contrário, percebemos sobre a mescla de espécies que, segundo os agricultores, se auxiliam mutuamente em seu desenvolvimento.
Sobre esse assunto, analise as afirmações. A número 1. As caudas ilustradas do enunciado nada mais são do que extratos aquosos de plantas que sabidamente geram algum efeito negativo sobre algum ser que se encontra em população desequilibrada no ambiente. Por exemplo, usa-se a cauda de fumo para controlar pulgões e couve, justamente para afugentar ou eliminar o excesso de sua população. Perfeito, está correto. 2. Por sua vez, o arranjo das plantas no canteiro, misturadas ou sistematizadas em filas alternadas, também possui íntima relação com o fato de uma planta produzir alguma substância química que afugenta insetos praga. Um exemplo é plantar alface e coentro juntos, sendo o coentro aquele que emana tais substâncias. Falamos deste exemplo especificamente nas nossas aulas também. É verdadeiro. E o item 3, a crença dos agricultores quanto ao auxílio mútuo entre espécies, uma ajudando a outra a crescer, não possui fundamento científico, uma vez que as plantas não são capazes de se comunicar entre si. Mentira. Nós falamos sobre a alelopatia, né? A alelopatia positiva neste caso. Mediante o exposto, assinale a alternativa que apresenta em si todas as afirmações corretas das alternativas que nós temos. Lembrando que a 1 e que a 2 estavam corretas, podemos dizer então que a letra C de Cazuza está correto, tá bom? Vamos prosseguindo agora com a questão número 4. Importante questão também. Vamos lá, sobre ecologia. No meio ambiente, podemos encontrar uma grande variedade de relações ecológicas entre os seres vivos. Elas podem ser classificadas em intraespecíficas, quando acontecem dentro da mesma espécie, ou interespecíficas, quando acontecem entre espécies diferentes. Nós explicamos isso nas aulas de ecologia. Tá? Acerca dessas relações, assinale a alternativa correta. 1. Sociedade é uma relação desarmônica. Parou. É uma relação harmônica, ok? Inclusive as próprias abelhas, elas agem em sociedade, os cupins, as formigas, né? 1 está incorreta. 2. Predatismo é uma relação desarmônica, ok? Intraespecífica, não. É interespecífica. Uma espécie predando a outra, uma população predando a outra. Está errado? 3. Na relação de protocooperação, ou mutualismo facultativo, diferentes espécies que possuem condições de viverem sozinhas associam-se às outras, trocando benefícios. Perfeito, está correto. Nós exemplificamos, inclusive, que existem algumas espécies que vivem de fato sozinhas, isso lá na aula de ecologia ainda, mas que juntas elas produzem um efeito bem interessante de troca de benefícios uma para com a outra, né? Então, podemos dizer que somente a 3 está correta. E aqui na nossa linha de alternativas, somente a letra C está correta. Agora, que cantor que a gente vai utilizar? Bom, CPM 22. Vamos utilizar CPM 22. Não é um cantor, é uma banda, mas está aí para exemplificar os nossos resultados. Beleza? Vamos lá. Questão número 5. Considere o excerto a seguir. Pesquisadores da Universidade de Ciências Agronômicas da Suécia descobriram que os pés de milho, por meio da secreção de substâncias químicas pelas raízes, mantêm um sistema de comunicação por baixo da terra. Captando esses recados químicos deixados no solo, as plantas detectam suas vizinhas de plantação, se suas vizinhas de implantação estão invadindo o seu espaço e começam a crescer mais rápido para disputar um lugar ao sol. O teste foi assim. Primeiro, os pesquisadores roçaram o pé de milho com uma escova por 1 minuto diário, induzindo um estímulo semelhante ao que seria gerado pelo contato com as folhas de um vizinho que tivesse crescido mais que o normal. Em resposta, o exemplar secretou uma substância pela raiz que contaminou a água em que era cultivada. O próximo passo foi tirar a planta dali e colocar outro broto na mesma água. Não deu outra. O vegetal jovem captou a mensagem química e começou a crescer mais rápido para tentar superar a planta que parecia estar próxima. Esse é um dado do Vaiano, né? A gente se utilizou do material ali da super interessante, que realmente é super interessante, né? Veja o enunciado então. Essa comunicação, hoje evidenciada pela ciência, em muito é utilizada pela agroecologia na condução de suas atividades. Sobre esse assunto, evidencia o princípio científico em discussão e demonstra de que maneira ele é utilizado na agroecologia.
Pessoal, vejam que interessante, né? Muitas vezes as nossas próprias questões da prova, elas se comunicam entre si. E aqui essa questão 5 ela está trabalhando sobre o princípio químico da alelopatia. E nós até exemplificamos, em alguns casos, lá na questão 2, se eu não me engano, que falava sobre alface e coentro. Plantio de pimenta próximo à couve. Então, quando a gente planta uma planta próxima da outra, nós esperamos que elas se comuniquem quimicamente. E nós nos utilizamos desse princípio na agroecologia justamente para fazer com que as plantas se autodefendam, principalmente daquelas populações de pragas e até mesmo de patógenos que se encontram desequilibradas no ambiente. É para isso, então, que nós nos utilizamos da alelopatia, beleza? Vocês deveriam, então, demonstrar de que maneira nós nos utilizamos desse princípio, exemplificando algum exemplo prático de alelopatia sendo utilizada a campo, tá? Seja por plantio, uma do lado da outra, ou até mesmo pelas caudas que nós comentamos nas afirmações anteriores, né, nas questões anteriores. Questão número 6, também discursiva, né? Vamos resumir aqui a ideia e aqui nós perguntamos para vocês. Considerando o exposto, explique o que é a relação de simbiose e apresente um exemplo dessa relação. Bom, a relação de simbiose é uma relação interespecífica, onde nós temos o relacionamento de um indivíduo com o outro, e neste caso nós podemos dizer que a simbiose é uma relação obrigatória, de modo que praticamente um ser não sobrevive sem o outro. Tá? Mas nós aceitamos nesse caso aqui alguns exemplos de protocooperação que eu identifiquei ali na avaliação de vocês. Tá? Mas a simbiose é uma relação interespecífica obrigatória, tá bom? O exemplo clássico que vocês poderiam se utilizar é da fixação biológica de nitrogênio, com bactérias do gênero Rhizobium e Bradyrhizobium nas leguminosas, ou bactérias do gênero Azospirillum para gramíneas, especificamente a cultura do milho e a cultura da cana-de-açúcar. Mas também nós poderíamos ter enveredado para outros exemplos mais técnicos, como seria o caso das micorrizas arbusculares, que nada mais são do que fungos que auxiliam na mobilização de fósforo e potássio naquelas culturas que têm um pouquinho mais de dificuldade em absorver esses elementos, como é o caso da cultura da mandioca, tá? Eu vi vários exemplos ali nas questões de vocês. Eu creio que a simbiose ficou bastante clara, né? E alguns de vocês até se utilizaram dos exemplos dos próprios slides de ecologia. Muito bem, essa questão não teve nenhum problema assim em termos de resposta. Questão número 7, vamos lá? Essa questão ela foi adaptada do autor Oliveira, de 2008, e aqui nós temos toda a questão da contextualização da agroecologia, da sustentabilidade, enfim. O que vocês deveriam responder? A. Compare o sistema agroecológico e o sistema convencional e cite as vantagens que o sistema agroecológico possui sobre o sistema convencional. E a letra B. O sistema agroecológico proporciona alterações do meio ambiente. Se sua resposta for afirmativa, explique quais são essas alterações. Vamos pela primeira, né, pelo item A. Bom, o sistema agroecológico, como vocês já sabem, é um sistema que preconiza, acima de tudo, o equilíbrio dinâmico do ambiente, a homeostase desse ambiente. O sistema convencional, não. Quando a gente trabalha com o sistema convencional, nós procuramos bloquear os fatores que podem causar perdas na produção. E o nosso foco é essencial em produtividade. Quando nós falamos do sistema agroecológico, por outro lado, nós nos preocupamos com a inserção da cultura em um determinado ambiente. Então a gente primeiro analisa qual é este ambiente, dentro dos critérios da própria ecologia, inclusive, para inserir uma cultura, dando chance dessa cultura sobreviver adequadamente neste ambiente, interagindo com os outros seres, principalmente considerando que esses seres, mesmo que sejam pragas ou doenças, eles devem existir no ambiente para a gente manter esse equilíbrio dinâmico, que é o equilíbrio homeostático, conforme a gente havia falado. Em termos de vantagens, quando a gente fala assim, cite as vantagens, no mínimo são duas vantagens, né? Está no plural. Então vocês poderiam considerar que o equilíbrio homeostático, uma vez atingido, dificilmente ele se perde,
pelas características do sistema agroecológico. Nós temos uma redução na contaminação ambiental, contaminação de solos, contaminação de águas, contaminação de pessoas. Nós temos uma manutenção populacional dos seres que condiz com a sustentabilidade do ambiente ainda. Podemos citar até a própria vantagem econômica que isso traz. Porque uma vez que uma pessoa, um agricultor, ele está centrado com as suas ações no sistema agroecológico, ele não vai gastar dinheiro com agrotóxico, não vai gastar dinheiro com fertilizantes químicos, levando-se em consideração que esses insumos todos estão ficando cada vez mais caros, principalmente em tempos de cotações muito elevadas do dólar frente ao real. Então essas vantagens poderiam ser citadas por vocês, né? Já no item B, o sistema agroecológico, sim, ele proporciona alterações no meio ambiente, tudo por conta de uma das discussões que nós tivemos com vocês, se eu não me engano foi em sala de aula ainda, né, quando nós falávamos sobre sustentabilidade. Toda ação humana gera algum tipo de desequilíbrio ambiental. Só que esse desequilíbrio ambiental no sistema agroecológico, ele é mais mitigável. Por exemplo, quando eu tenho um sistema em que eu transformo ele em um sistema agroecológico, demora-se um certo tempo para que ele se equilibre. E isso acaba gerando impactos. Podemos dizer ainda, né, um outro exemplo, quando a gente cria um sistema agroecológico, a gente vai aplicar uma série de insumos que têm o potencial de enriquecer a qualidade ambiental. E nós podemos afirmar que o impacto ambiental nem sempre é negativo. Ele pode ser um impacto positivo, aumentando, por exemplo, o nível de micro-organismos no solo, melhorando o equilíbrio desses micro-organismos no solo. Então, realmente, são gerados impactos. Redução até mesmo de emissão de gases do efeito estufa, entre outras considerações. Então, são gerados impactos, sim, na maioria dos casos são impactos positivos, todos de uma tentativa de estabelecer um novo equilíbrio homeostático favorável a este ambiente, aumentando inclusive a qualidade ambiental de seus recursos. Correto? Muito bem. Vamos aqui à próxima questão, número 8 agora. As duas últimas questões, falando a verdade. Questão número 8. Aqui nós temos, explique de que maneira a agroecologia enfrenta os problemas com agentes que possam depreciar a produção de alimentos. Bom, é sabido que se a gente trabalhar a produção convencional dos alimentos, a gente tem a aplicação dos agrotóxicos e dos fertilizantes químicos sintéticos. Existem compostos químicos, que adentram os alimentos e ficam ali nesses alimentos como residuais. Não sabemos em que proporção. Depende muito de casos, né? Cada caso é um caso. Mas, no geral, quando a gente tem um sistema convencional, nós não podemos garantir qual é o nível, qual a concentração, qual é a quantidade. E se a quantidade desses agrotóxicos ou de insumos químicos permite dizer que esse alimento é seguro. Não dá para afirmar isso de maneira nenhuma, correto? Então, a agroecologia ela atua no sentido de reduzir essas potenciais contaminações, fazendo com que o alimento seja mais seguro e saudável. Então a gente pode consumir com um pouquinho mais de tranquilidade, porque temos uma garantia um pouco maior de que o alimento produzido em um sistema agroecológico certamente será um alimento que não nos trará tantas consequências negativas, principalmente com relação à biocumulatividade destes insumos químicos sintéticos. De maneira que, além dessa questão técnica, né, a agroecologia como conceito, ela consegue melhorar a produção de alimentos pela questão da própria homeostase que nós havíamos comentado nas questões anteriores. Então a agroecologia enfrenta esses problemas, trazendo um modelo tecnológico que reduz drasticamente e até mesmo elimina a dependência desses produtos químicos sintéticos, proporcionando a geração de alimentos mais isentos de tais resíduos, né? Por fim, a número 9, né, é uma citação. Cite a principal política pública relacionada à agroecologia e produção orgânica e comente sobre o seu processo de criação. Gente, de um modo muito rápido, citando, trata-se da PNAPO, Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. E de que maneira ela foi criada?
para quem acompanhou a questão de direito agrário, para quem não acompanhou também, vale a pena lembrar, que todas as políticas públicas que foram criadas a partir dos anos 2000, especificamente esta, foram criadas sobre a forma participativa, ou seja, os agricultores, os atores sociais, técnicos, professores, membros governamentais, organizações não governamentais, organizações da sociedade civil de direito privado, de interesse público, todas elas participaram na construção da minuta da política e também dos planos plurianuais. Nós comentamos isso em aula, inclusive. De modo que a principal característica que deveria ser comentada aqui seria a participação popular na criação. Então, resumindo a ideia, a principal política pública é a PNAPO, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Temos a Planapo, que é o programa ou planejamento ligado à agroecologia e produção orgânica, e a forma como isso foi criado foi basicamente ligado à forma participativa de criação. Perfeito? Isto posto, pessoal, nós finalizamos aqui a nossa correção de provas. Espero que vocês tenham compreendido. Volto a salientar. Se vocês precisarem de auxílio para compreender algum ponto da prova, por favor, fiquem à vontade, entrem em contato, vai ser um prazer auxiliá-los nessa compreensão. Volto a dizer, a nota não se altera, mas pelo menos vocês conhecem um pouco mais sobre possíveis erros e acertos que vocês possam ter tido, tá bom? Voltando então agora as nossas atenções para a questão da aula de hoje, agora tema da aula de hoje, eu vou informar para vocês o seguinte, né? A questão dos fóruns. O feedback de fóruns, a partir do segundo bimestre, ele vai ser dado sempre no princípio da aula. Como nós não tivemos fórum na semana passada, nós não tivemos aula de agroecologia, é a nossa primeira aula, então hoje eu não vou dar no feedback para vocês. Mas já na próxima aula de agroecologia, vocês já terão feedback. A gente vai comentar sobre o resultado esperado de cada fórum, de cada aula, para vocês terem um parâmetro se vocês estão caminhando adequadamente para aquilo que nós queremos ou se nós precisamos fazer algum tipo de correção. Isso é muito importante, tá? Vamos então agora à temática aqui da nossa aula de hoje, que é a certificação de alimentos orgânicos ou de produtos orgânicos. É um tema de suma importância dentro da agroecologia. Vamos avançar aqui os nossos slides. Vejam aqui, vou colocar para vocês agora em tela cheia, só para vocês enxergarem aqui o olho do consumidor, né? Isso aqui é uma charge. Aliás, antes da gente apresentar isso, é importante que seja feita uma menção, né? Eu gostaria de agradecer a Natália Salvati Brasil, ela que é doutora em desenvolvimento rural pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela que disponibilizou esse material para a gente poder estudar, tá? A gente faz a menção, utilizamos como base o material dela, que se encontra disponível na internet, por isso que nós fazemos a menção aqui à Natália, tá bom? Vejam aqui o slide, né? Que interessante. O olho do consumidor vê tudo. Vê se o produto é fresco, se é durável e se rende. Mas se eu quiser ver se um produto é orgânico, como que eu faço, né? E aí a criancinha perguntando aqui embaixo, produto orgânico? Mas que é isso, né? Pois é, pessoal. Este é o grande entrave que nós encontramos no nosso dia a dia. A gente já descobriu, a gente já visualizou quais são os benefícios do produto orgânico. Nós já comentamos, inclusive, sobre isso até mesmo na prova, e você já deve ter investigado isso por conta própria, por meio de literaturas. Mas como que eu posso garantir que de fato um produto é orgânico? A gente precisa de uma garantia. Então, com base nisso, é que a gente vai estudar um pouquinho sobre certificação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Essa análise sobre certificação se faz muito necessária, principalmente nas feiras e nos supermercados, principalmente nesses dois canais, porque quando a gente está numa feira, a gente sempre vê alguém falando: olha, o meu produto é agroecológico, olha, o meu produto é orgânico, mas muitas vezes o consumidor não reconhece
o que faz um produto agroecológico, o que faz um produto orgânico. E no supermercado, então, pior ainda, né? Às vezes nós temos um determinado selo, um determinado banner, mas a gente não faz ideia se de fato aquilo serve como certificação de produto orgânico. Por isso é que nós precisamos desvendar este assunto por meio da aula de hoje. Estou apresentando esses assuntos para vocês, né? Então, por que nós devemos certificar o produto? Primeiro, porque existe uma grande desconexão entre produtores e consumidores, principalmente aqui no Brasil. É interessante, né? Se a gente fizer uma comparação com alguns países da Europa, principalmente Itália, que é muito avançado nisso, Portugal também, que é muito avançado nisso, nós temos alguns casos em que os consumidores visitam as propriedades rurais. E, inclusive, a, a própria empresa que cuida da propriedade rural organiza visitas guiadas para fazer os consumidores constatarem que aquele produto de fato é orgânico. E aqui eu vou citar um exemplo de vivência própria, né? No ano de 2019 eu tive o prazer de visitar Portugal. Nós fizemos todo o país, na verdade, a gente rodou o país em aproximadamente 15 dias e nós paramos numa cidadezinha que fica bem no meio do país chamada Évora. Por lá, como ponto turístico, nós temos o Templo de Diana e a Capela dos Ossos, né? Muito interessante, quem for para Portugal um dia, com certeza vai visitar esses pontos turísticos. Só que um dos pontos turísticos que mais me chamou a atenção foi uma vinícola chamada Herdade do Esporão. Tem uma outra vinícola por lá também chamada Cartucha, uma marca bem famosa. Quem entende um pouco de vinhos conhece sobre essa marca, mas eu tive o prazer de ir na vinícola Herdade do Esporão. E por lá eu tive o prazer de verificar essa visita guiada, né, para entender como é o sistema de produção deles e entender por que eles são considerados como produtores orgânicos. E lá o mais interessante é que nós vimos os parreirais. E aí eu perguntei para uma das gestoras lá da Herdade, né? Ela havia me dito que o sistema era orgânico. Eu perguntei, mas o que vocês fazem então para controlar essas ervas daninhas que estão nascendo abaixo dos parreirais? Aí ela me pediu para olhar para a minha esquerda. Eu me lembro muito bem dessa cena. E aí as ovelhas estavam sendo soltas ali nos parreirais para elas poderem consumir as plantinhas que eram consideradas como plantas daninhas. E aí ela mostrou o selo da certificadora, tudo certinho. Então, isso é muito costumeiro na Europa. Portugal, Itália, alguns países que eu tive a oportunidade de visitar, eu consegui verificar isso, né? Agora, aqui no Brasil, essa é uma cultura que está nascendo agora. Ainda existe, então, uma desconexão entre produtores e consumidores. Quer dizer, eu não sei exatamente como é o sistema produtivo do produtor e não posso garantir que ele é orgânico ou é agroecológico. Por vezes ainda, a qualidade do produto orgânico não pode ser percebida no momento da compra, porque se eu colocar um produto orgânico em frente a um produto convencional, ele não tem diferença nenhuma. A única diferença que talvez alguém perceba é mais no quesito organoléptico, ou seja, é no aroma, é no sabor, é uma nuance diferente de coloração, mas é muito sutil. A gente só percebe mesmo porque tem alguém nos dizendo, uma certificação, nos dizendo que aquilo é orgânico, né? Além disso, a necessidade de certificação é para a segurança dos próprios consumidores com relação à qualidade do produto. A certificação ainda vai garantir que o produto rotulado como orgânico seja efetivamente produzido dentro de rígidas normas. Ainda, o selo ou certificado será o dispositivo capaz de transmitir as informações ao consumidor. E os produtores também querem estar protegidos dos falsos orgânicos. Então, para o próprio agricultor, há uma vantagem em se certificar porque isso faz com que ele comprove para a sociedade que ele tem qualidade. Então, isso pode gerar uma oportunidade de mercado, um reconhecimento de que o produto deste produtor, de fato, tem a qualidade de produto orgânico, correto? Em termos de certificação ainda, eu gostaria que vocês se atentassem aos dados que se encontram na tela. Na atualidade, nós temos cerca de 100 mil agricultores, né? Aumentou um pouquinho,
porque aqui nós estamos falando do Censo Agropecuário 2006. Na verdade, eu vou demonstrar na próxima aula um mapa dos orgânicos no Brasil, que é um levantamento feito pelo Ministério da Agricultura. Hoje, se eu não me engano, nós temos mais de 130 mil estabelecimentos agropecuários que trabalham com agricultura orgânica. Mas à época do Censo Agropecuário 2006, apenas 5,64% tinham a certificação de produtos orgânicos. Claro que isso à época, né? Hoje nós temos um avanço mais interessante, aproximadamente aí 30% desses estabelecimentos que operam a agroecologia têm agricultura orgânica certificada, tá bom? E vale dizer, a pesquisa aqui feita pelo NEA, né? Quem que é o NEA nesse caso? Seria o Núcleo de Extensão Rural lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Esse núcleo é que trabalha com cursos de mestrado e doutorado nesta área, tá? Então, eu recomendo para quem quiser, então, trabalhar em nível de mestrado e doutorado, quiser fazer uma pós-graduação, eu recomendo muito que vocês possam ir lá para o Rio Grande do Sul, tanto para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, como também para a Universidade Federal de Santa Maria. São cursos referendados, inclusive, né? O que a pesquisa disse? Pesquisa da Valéria Dias. A certificação é importante para os consumidores, mas não é essencial. Ou seja, eu posso trabalhar com um produto orgânico sendo ele certificado por outras formas que não a forma de certificação auditada que nós vamos discutir daqui a pouquinho, tá? Bom, em termos de certificação de alimentos orgânicos, então, nós podemos afirmar que a certificação, em princípio, é uma certificação que ela tem acreditação por algum tipo de órgão normatizador, ou até algumas pessoas falariam órgão normalizador, como é o caso aqui no Brasil do Inmetro, lá nos Estados Unidos o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou o Inmetro aqui no Brasil também auxilia nessa situação, ou ainda a JAS também atua nesta situação, né? O que acontece? Quando a gente fala sobre certificação de produtos orgânicos, como eu disse a vocês até anteriormente na correção da prova, nós temos instruções normativas que determinam como que uma agricultura orgânica deve acontecer. Qual é o período de conversão, quais são as atividades que o agricultor pode fazer, quais são as atividades que o agricultor deve evitar, e da mesma maneira, quais são os insumos permitidos e proibidos. Com base nisso, o produtor que quer se certificar, ele começa a atuar dentro do escopo dessas instruções normativas, dentro das normas. E claro, quem auxilia nesse processo de verificação, de conversão, são os auditores das certificadoras. Eles vão até a propriedade rural, analisam todo o contexto, toda a situação e determinam quais são as atividades para que aquele agricultor entre num sistema de conversão. E, eventualmente, esses auditores retornam, claro que sem demonstrar qual é a data em que eles vão retornar para o agricultor, eles retornam à propriedade para conferir, para fazer a checagem, que é o que a gente chama de lista de verificação, se aquele agricultor está obedecendo os parâmetros da norma e aquilo que foi definido pelo plano de manejo. Ou seja, se eu sou produtor rural e quero me converter a produtor orgânico, eu tenho que obedecer às instruções normativas e seguir o plano de manejo que é determinado pelo técnico. No geral, o técnico que faz o plano de manejo não é o mesmo técnico que vai fazer a auditagem do processo. São técnicos diferentes, inclusive até se recomenda que seja um técnico fora da nossa região. Só para citar um exemplo. Nós temos, como eu disse a vocês em aula, o Programa Paranaense de Certificação de Produtos Orgânicos, hoje conhecido como Programa Paraná Mais Orgânico. Ele é conduzido pelo governo do estado do Paraná em parceria com as universidades públicas, dentre elas a UEM. Então, o que acontece? Vamos supor que um produtor da regional aqui de Maringá, ali de Marialva, ele queira obter a certificação orgânica por meio deste programa, que é uma certificação auditada também, e quem oferece o certificado é o TecPar, que é o Instituto de Tecnologia do Paraná. Pois bem, então um dos profissionais do Programa Paraná Mais Orgânico do núcleo UEM, do núcleo de Maringá, ele se dirige até essa propriedade, analisa a situação, que é o que a gente chama de estudo de caso, e aí
ele vai compor um plano de manejo para que esse agricultor ele saia do sistema convencional e comece a se converter para o sistema orgânico. De certo, ele vai ter que trabalhar, por exemplo, com barreiras fitossanitárias para evitar a deriva de agrotóxicos de outras áreas. Ele vai ter que trabalhar com adubação orgânica, vai ter que trabalhar com adubação verde, ele vai ter que trabalhar com cultivares não transgênicas, ou seja, uma série de requisitos vão ser determinados pelo estudo de caso e pelo plano de manejo que o técnico da Regional de Maringá vai ceder a este agricultor. Durante o tempo desse processo, quem vai determinar esse tempo de certificação, na verdade, é a certificadora. O agricultor ele vai trabalhando, vai recebendo assistência técnica desse profissional, só que ele pode receber a visita do auditor, que vem de uma área distante. Pode vir da regional de Ponta Grossa, pode vir da regional de Guarapuava, pode vir da regional de Londrina, ou seja, é alguém que não conhece a realidade daqui da nossa região, mas que estará por lá para verificar, na sua lista de verificação, se todos os requisitos da certificação estão sendo atendidos. E no caso do processo de certificação, nós temos auditorias. São duas auditorias, na verdade. A primeira auditoria é a auditoria de primeira ordem, que ela é feita no meio do caminho, e a segunda auditoria é feita no final do tempo de conversão, para identificar se realmente todos os passos do plano de manejo foram seguidos. Se por acaso o produtor rural ele for checado positivamente nessas duas auditorias, então ele recebe a certificação, o direito de ser certificado como orgânico, como produtor orgânico e o seu produto também como produto orgânico, tá? Caso ele cometa um deslize, de repente esse produtor rural ele coloca ali uma ureia na área de produção dele. Aí ele vai perder parte do tempo de conversão e vai ter que trabalhar outras estratégias que serão definidas também pelo primeiro técnico que prestou assistência para que ele ganhe tempo novamente e para que ele entre novamente nas rodadas de conversão para novos processos de auditagem. Tá? Pelo que vocês estão percebendo, então, o processo de certificação, de certa maneira, demora, custa caro. O interessante é colocar para vocês que aqui no Paraná, pelo menos, a certificação de produtos orgânicos via Programa Paraná Mais Orgânico é gratuita. Tanto a questão da assistência técnica como a questão das auditorias e do certificado. Agora, se nós trabalhássemos com uma certificação auditada desses mesmos moldes, só que com um instituto particular, por exemplo, o IBD, que é o Instituto de Biodinâmica, ou outras certificações, né, EcoCert, IFOAM, etc., a gente pagaria bem caro, porque tem o custo da assistência técnica, o custo das viagens do auditor ou dos auditores e também o custo da certificação como um todo. A gente tem que pensar que esse processo de certificação, a depender do caso, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos. E se houver esse deslize que eu exemplifiquei para vocês, pode demorar um pouquinho mais. Então, de maneira bem resumida, este é o processo de certificação auditada. E aí, retornando aqui para o nosso slide, como vocês estão vendo, aqui nós temos exemplos de institutos que nos permitem normatizar o processo, inclusive aqui bem no canto direito, ou perdão, no canto esquerdo inferior da imagem de vocês, nós temos ali o produto orgânico do Brasil. Este aqui é o selo que define se o produto é orgânico ou não. É o selo oficial do Brasil. Enquanto que aqui no meio, ó, o selo do USDA é o que determina se o produto é orgânico lá nos Estados Unidos. Perfeito? Apenas por curiosidade, logicamente. Vamos adiante. No Brasil, cabe ao Ministério da Agricultura credenciar, acompanhar e fiscalizar os organismos de certificação que, mediante prévia habilitação do Ministério, farão a certificação da produção orgânica e deverão atualizar as informações dos produtores para alimentar o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Ou seja, esse cadastro, inclusive, se vocês quiserem acessar na internet, ele é aberto ao público, é aberto a que vocês possam consultar. Inclusive, ele traz um mapeamento para dizer, olha, quem é produtor orgânico no município de Maringá? Quem é produtor orgânico no município de Marialva? A gente consegue acessar essa informação.
Então, só para a gente ter um entendimento mais claro, o Ministério da Agricultura credencia os órgãos de certificação. No exemplo que nós demos do Programa Paraná Mais Orgânico, o TECPAR é credenciado ao Ministério da Agricultura. Assim como o Instituto de Biodinâmica ou como a EcoCert são credenciados também ao Ministério da Agricultura. São os órgãos credenciadores, ou melhor, acreditadores. Eles recebem a habilitação do Ministério e possuem esse processo de acreditação aqui pelo Inmetro. Quem define as normas, na verdade, é o Inmetro. Elas são confirmadas pelo MAPA, ratificadas pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura, e o Inmetro que acredita, por exemplo, o TECPAR, EcoCert, o IFOAM, né? No exterior, o órgão internacional que credencia certificadoras é o IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements. Traduzindo, né, seria o Instituto Federal ou a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Orgânica. Tá? Então, quem faz acreditação no exterior é o IFOAM. Dentro do Brasil, quem faz acreditação é o Inmetro, com base nas definições legais do Ministério da Agricultura. Uma outra questão que nos cabe compreender também é o Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade Orgânica, que é o SISORG. Então, só para a gente entender, né? O Ministério da Agricultura, de maneira muito generalista, é quem determina quais são as instruções normativas, claro que com o auxílio do Inmetro. Só que não é todo o Ministério da Agricultura que cuida disso. Dentro do Ministério da Agricultura, nós temos o SISORG, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Ele, então, é que cuida desse processo. E ele é que vai identificar e controlar a produção nacional dos alimentos orgânicos. Inclusive, a questão do cadastro de produtores orgânicos está ligado ao SISORG, tá? Ele é composto por órgãos da administração pública federal e pelos organismos de avaliação da conformidade que são acreditados pelo Inmetro, tá? Então, quem que faz parte dessa situação? É a Secretaria de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, Secretaria de Inspeção Sanitária, e também outras secretarias que trabalham com o Programa de Agricultura de Baixo Carbônico e com o Programa de ABC, né? Agricultura de Baixo Carbono, melhor explicando para vocês. E também os órgãos que cuidam do Planapo e da Pinapo. Tá? Isso que é interessante de colocar para vocês. É uma ação intraministerial, só o Ministério da Agricultura que cuida, mas dentro do Ministério da Agricultura a gente tem uma diversidade de secretarias e de diretorias que atuam em conjunto para manter o SISORG funcionando. E dentro do SISORG também nós temos a vinculação de todos os organismos acreditados pelo próprio SISORG, a exemplo do TECPAR, da EcoCert e do IBD. Tá bem? Voltando ali no nosso slide, vocês estão vendo que mais uma vez aqui apresentamos a importância do selo. Ó. Você quer saber se um produto aqui no Brasil é orgânico? É este selinho que vocês estão enxergando aqui no canto inferior da tela, tá? Este selo. Se não tiver este selo, não é produto orgânico. Tudo bem? E fique bem claro. Lembram quando nós havíamos falado sobre a importância de algumas das políticas públicas? Havia uma lei, eu comentei até um pouquinho sobre políticas públicas lá no direito agrário. Essa lei 10.831 de 2003 prevê 3 tipos de mecanismos de controle para a garantia da qualidade orgânica. O primeiro, que nós já identificamos aqui para vocês, a certificação por auditoria, nós já dissemos o que ele significa. O segundo, que são os sistemas participativos de garantia, que é o SPG. E o terceiro, o controle social por venda direta. Tá? Vamos apenas trabalhar aqui ratificando alguns dados sobre certificação por auditoria. Neste caso, esses institutos que vocês estão observando aqui embaixo são os institutos acreditados pelo Inmetro e pelo SISORG que vão praticar as auditorias que eu havia falado para vocês. Tá? O IBD, que é o Instituto de Biodinâmica, o EcoCert, o TECPAR, que nós exemplificamos, a certificação OCO da BCS e o IMO Control. O IMO é o Instituto for Marketology,
tá? Então, a certificação por auditoria é esse sistema de certificação que eu havia falado para vocês. Tem um auditor ou auditores visitando a propriedade rural para verificar se o plano de ação, se o plano de manejo está sendo seguido de maneira adequada. Alguns dos organismos internacionais certificadores que ainda estão presentes até hoje, isso no mundo, tá? Para vocês terem uma ideia, no Brasil nós temos apenas a Tecpar. No mundo nós temos alguns organismos certificadores bem interessantes, como a Ecocert, a Naturaland, a BCS, a SCAL, a IMO, que nós já apresentamos. A OSCEA, aqui é muito importante no continente norte-americano. Na Argentina nós temos o OIA e no Japão nós temos o órgão japonês de certificação de agricultura orgânica, tá? O JONA. Isso na época, em 2003, eram poucos os institutos certificadores, mas eles têm ações com a agricultura orgânica aqui no Brasil. Os mais utilizados e conhecidos, logicamente, nós já demonstramos. Ecocert, o IBD também, e o IMO, que são utilizados aqui no Brasil, tá? O IBD, inclusive, está aqui para vocês, e é interessante, se vocês quiserem entrar no site deles, né? O site está um pouquinho diferente, na verdade, frente a isso que vocês estão vendo em termos de imagem, mas aqui vocês enxergam quais são os selos que vocês podem encontrar. Encontrando qualquer um desses selos nos produtos mundiais, vocês terão a certeza que se trata de um produto orgânico que foi certificado de maneira auditada, tá certo? O processo de inspeção, de certificação, nós já comentamos com vocês, aqui é só um repeteco das informações, e aqui só para reforçar, todas as informações que são geradas sobre o estudo de caso de um produtor são informações sigilosas, tá? Elas não são informações publicadas na internet, não são informações publicadas lá no sistema do CISORG. Apenas a partir do momento em que o agricultor ele obtém a certificação, dentro do sistema CISORG, dentro do sistema de certificação auditada, é que alguns dados podem ser publicados, principalmente o endereço, a área, o logradouro, as características técnicas da área, tá? São dados que não são dados de natureza pessoal, logicamente. A certificação ainda ela pode ser solicitada para algumas áreas de uma propriedade rural ou para toda a propriedade. E é importante a gente colocar aqui para vocês, pessoal, que existem vários casos aqui na nossa região em que o produtor quer certificar apenas uma pequena área da sua propriedade. Eu já atendi um caso em Paranavaí, por exemplo, que o produtor só certificou a sua produção de laranja. As demais produções, produção de soja, produção de mandioca, enfim, elas não eram certificadas, porque ele não quis certificar naquele momento. Ou ainda, a propriedade inteira foi certificada, mas ele só utiliza um pequeno pedaço da propriedade para produzir organicamente. O resto ele pode pensar no futuro se ele quer utilizar para a produção orgânica ou não. Então existem essas certas maleabilidades nesse sistema de certificação orgânica auditada, que permitem com que parte de uma propriedade seja certificada. E, aliás, é isso que tem acontecido principalmente para as médias propriedades, e até mesmo para propriedades familiares, né? Tendo em vista que existe uma grande dificuldade em você inserir uma propriedade orgânica, considerando que o entorno das propriedades não são orgânicas, são convencionais. Há uma dificuldade de manejo, de manutenção do status de orgânico. Então é interessante que dentro de uma propriedade, a gente coloque apenas uma pequena área para ser manejado como orgânico, para se utilizar das demais áreas como barreiras fitossanitárias. Plantando, por exemplo, grevilha, plantando maracujá, plantando crotalária, mucuna, capim-napier, que seriam barreiras para evitar a entrada de produtos químicos, principalmente os de deriva, aqueles que são oriundos da deriva dos agrotóxicos, correto? Muito bem. Com base nisso, a gente, na verdade, não vai apresentar para vocês aqui o sistema participativo de garantia. A gente vai deixar para vocês fazerem uma análise sobre esse sistema
participativa de garantia muito mais por conta, mas só para deixar aqui mais claro, um gostinho de quero mais, né? Para não ficar muito longa a aula, logicamente, também, né? No caso do sistema participativo de garantia, aqui vocês estão vendo que há caracterização por responsabilidade coletiva dos membros do sistema, que podem ser produtores, consumidores, técnicos e demais interessados. E, neste caso, eu preciso ter um organismo participativo de avaliação da conformidade, que é um OPAC, legalmente constituído, que tem que responder pela emissão do selo dentro do CISORG, tá? Um dos mais conhecidos é a certificação da Ecovida, tá? Inclusive nós temos aqui na nossa região o projeto Ecovida sendo muito bem trabalhado, os colegas também da Biolabore que trabalham com a certificação da Ecovida, vários núcleos de certificação inclusive da Ecovida. E como que funciona este modelo de certificação? É mais ou menos assim. Eu tenho um grupo de agricultores. Um agricultor está de fora, só que ele quer se tornar um produtor orgânico também. Só que ele não quer trabalhar com certificação auditada, isso é um direito dele. Ele não deixa de ser um produtor orgânico pelo fato dele não ter o certificado auditado. Ele pode ter o certificado pelo sistema de produção de garantia, que é o SPG. Nesse sistema, então, eu tenho núcleos de agricultores que se autofiscalizam. Aí esse agricultor que não é certificado, ele entra nesse grupo, de modo que os demais agricultores desse grupo vão começar a fiscalizar a propriedade dele. E são esses agricultores que vão, de certa maneira, assumir o papel de auditores, atestando que aquele agricultor que está entrando agora, ele está se convertendo, ou de fato ele já se converteu. Ele conseguiu cumprir todos os requisitos das normativas legais da agricultura orgânica. Eu não tenho, então, o papel do auditor. Quem serão os auditores, na verdade? São os agricultores. Alguns críticos desse modelo podem perguntar, podem se questionar, né? Mas, espera lá, se é o próprio agricultor que fiscaliza o agricultor, não tem uma relação de coleguismo nisso? Poderia ter, poderia ter, se nós tivéssemos, se nós não tivéssemos o fato de que se um agricultor ele não anda dentro daquilo que as normativas pedem, e se ele for flagrado, tanto esse agricultor que cometeu o erro, ele perde o direito à certificação, como todo o núcleo de agricultores. Então, os agricultores que participam desses sistemas participativos, eles são muito engajados nesse processo. Fora o fato de que eles se reúnem periodicamente, discutem técnica e cientificamente todos os processos que são relacionados à manutenção da produção orgânica, e eles não vão querer um produtor que cometa deslizes, um produtor que cometa erros no processo de produção tida como orgânica, porque eles mesmos podem perder a sua certificação. Então essa fiscalização cruzada, produtor a produtor, é que garante que essa certificação funciona e funciona muito bem. Então, o produto que é considerado como produto orgânico dentro dessa lógica, né, vai receber o selo de produto ecológico, pode ser esse selo da Ecovida, pode ser, aqui no caso do Rio de Janeiro, a ABIO, pode ser a Associação Ecológica ASAP, pode ser a ACS aqui da Amazônia. Vale dizer que na certificação participativa, ou no sistema participativo de garantia, todas essas certificadoras participativas precisam estar ligadas ao CISORG, tá certo? Não há como a gente ter certificação participativa sem estar no CISORG. Isso é o que dá, de certa maneira, alguma garantia que esse sistema de fato é um sistema verdadeiro, que reflita a realidade. E por fim, nós teríamos o sistema, como eu disse a vocês, vamos até colocar nele. Primeiro vamos colocar câmera aberta e depois nós vamos colocar aqui no controle social de venda direta. E dentro do sistema de controle social de venda direta, que seria o terceiro tipo de certificação, neste caso nós temos uma organização de controle social. Só que essa organização de controle social não necessariamente é formada por agricultores. Pode ser um grupo de consumidores.
um grupo, uma associação, uma cooperativa, um consórcio, em que o agricultor familiar esteja vinculado. E esse grupo de controle social ele está previamente cadastrado na venda direta. Só que neste caso, nós não temos um selo. Podemos ter, na verdade, a informação que se trata de um produto orgânico de acordo com o registro no Ministério da Agricultura, o registro no CISDORG, dentro do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Só que, neste caso, a credibilidade se dá muito mais pela interação que existe do agricultor familiar com o organismo de controle social, que neste caso é uma ONG, e essa ONG pode ser formada por elementos da sociedade que fiscalizam a produção em nível local. Tá? Então, de todos os métodos de certificação, podemos dizer que o OCS talvez seja o mais fraco e que o mais forte, logicamente, seria o de certificação auditada. O SPG, que foi o segundo que nós discutimos, ele seria um intermediário, mas ele sim, de fato, transmite praticamente o mesmo nível de credibilidade que nós temos pelo sistema auditado. A única diferença é que se eu produzo um produto orgânico aqui no Brasil e quero comercializar ele fora do Brasil, eu só posso fazer isso por meio da certificação auditada, uma vez que nós temos, às vezes, certificadoras que operam no Brasil, mas que operam também em outros países, né? A exemplo da EcoCert. Então, isso vai de acordo com o planejamento do agricultor. Se o agricultor ele tem em mente que ele quer desenvolver um processo de certificação e quer vender os seus produtos certificados lá no exterior, principalmente Europa, Estados Unidos e Japão, eu vou ter que entrar em contato com uma certificadora auditada que também opere nesses países, ou que esteja acreditada por órgãos similares neste país, tá certo? Eu não consigo fazer com que um produto certificado por meio do Sistema de Proteção de Garantia, que é o SPG, seja comercializado lá fora como produto orgânico, porque não é uma certificação auditada por um organismo acreditado em nível internacional, ok? Pessoal, com base nisso então, nós vamos finalizar aqui as temáticas da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido e eu vou deixar os slides da nossa aula também para vocês poderem consultar na internet, ali no estúdio, no nosso fórum. E também vou deixar algumas informações extras sobre literatura, para vocês compreenderem exatamente o que é o processo de certificação e como que nós podemos diferenciar a agroecologia da produção orgânica. Vale dizer, todo produto orgânico é oriundo de um sistema de produção agroecológico. Todavia, nem todo sistema de produção agroecológico produz um produto orgânico. O que faz com que o produto seja orgânico ou não, em suma, é a certificação. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato, de preferência pelo método oficial, que é o Fórum do Estúdio. Eu vou estar por lá acompanhando as dúvidas de vocês, portanto, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado pela audiência e nos vemos na nossa próxima aula, que será amanhã, inclusive, a aula de avaliações, perícias e direito agrário. Esta sim, aula ao vivo. Forte abraço e até lá!